Quero trazer uma outra situação também. A Polícia Federal deflagrou uma operação para combater incêndios criminosos e também desmatamento numa área que pertence à União e que fica lá no Pantanal. O território é alvo constante de incêndios e também de grilagem. O André Anelli vai contar todos os detalhes para a gente agora. E qual que é o dano estimado nessa área, hein, Anelli? Bem-vindo. Obrigado, Evandro. Muito boa tarde para você. Boa tarde a todos ligados aqui no 3 em 1 da Jovem Pan. O dano estimado pela Polícia Federal e também pelo governo federal nessa área que você citou, Evandro, é de cerca de 220 milhões de reais. Isso porque a área foi ocupada pelo menos desde 2020, quando então imagens de satélite começaram a revelar incêndios ali na região de Corumbá, nessa área da União, que é muito grande e fica ali na região de Corumbá, em Mato Grosso do Sul. A partir da observação dessas imagens de satélite, então, a polícia passou a investigar o uso da área e no dia de hoje a Polícia Federal acabou cumprindo 7 mandados de busca e apreensão contra pessoas que teriam então utilizado essa terra, principalmente para criar gado ali na região. A estimativa é que cerca de 7.200 cabeças de gado tenham sido criadas naquela região em Corumbá, Mato Grosso do Sul. E essas pessoas que fizeram então essa criação irregular de gado na área da União teriam contado inclusive com a ajuda de um funcionário da Prefeitura de Corumbá. Ele seria o responsável por dar um tom de legalidade a essa criação de gado, acabava falsificando documentação para que então esse gado pudesse ser vendido a frigoríficos, como se ele fosse originário de uma terra regularizada. Então, nesse cumprimento de mandados de busca e apreensão, também consta um funcionário da Prefeitura de Corumbá que estaria envolvido juntamente com essa família, não só na criação de gado, mas também no desmatamento da região ali para viabilizar então a pecuária e ainda nos incêndios que acabam abalando o bioma ali que é o Pantanal. A gente relembra, né, Evandro, usando esse caso dessa operação da Polícia Federal, que no dia de ontem, aqui no Palácio do Planalto, o ministro-chefe da Casa Civil, Rui Costa, acabou reunindo diversos governadores das regiões Norte e Centro-Oeste. Um deles foi o governador Eduardo Riedel, de Mato Grosso do Sul, e o governo federal acabou prometendo também mais mobilização e mais recursos para que os estados acabem combatendo esse tipo de prática criminosa regionalmente. Evandro. Obrigado pelas informações, viu, André Anelli? Bom trabalho para você. Bom, como é que vocês avaliam agora essas medidas que estão sendo tomadas pelo governo federal, com operações e etc., para tentar coibir as queimadas e também pessoas que utilizam essas áreas como uma maneira de mascarar as irregularidades e conseguir lucrar com um negócio que deve ser, né, transparente, que é o agronegócio, que é diferente dessas pessoas que ocupam áreas de maneira irregular e, com a corrupção de parte do poder público, mascaram aquilo que fazem para poder vender o que produzem como se estivessem também num agronegócio. Mas são criminosos, Alan Gani. Com certeza. Aliás, antes tarde do que nunca. Correta ação da Polícia Federal. Agora, deveria ter sido há muito tempo, né? Deveria ter se iniciado esse processo há muito tempo, Evandro. Veja, o governo foi alertado pelo menos desde fevereiro. Então, a gente está falando praticamente de 7 meses que o próprio Ministério do Meio Ambiente alertou para o risco dos incêndios. E não houve nenhum plano de contingência, não houve nenhum tipo de planejamento. Aliás, até pouco tempo, com o país inteiro pegando fogo, a gente viu declaração da ministra do Meio Ambiente simplesmente atribuindo a culpa dos incêndios ao incêndio criminoso. De fato, existe o incêndio criminoso, mas faltava medidas concretas de ação. E nesse tempo, mais ou menos um mês, olha o prejuízo que foi gerado. São vários os prejuízos. Prejuízo para a atividade econômica, prejuízo também em termos inflacionários, né? À medida que é uma redução da oferta, mas antes tarde do que nunca, agora sim o poder público agindo naquela região. Fala, Segré. Eu vejo assim, sempre que a gente toca sobre o assunto grilagem, lembro de a quantidade enorme de oportunidades que Piperno traz aqui no programa para precisamente combater e manifestar
a sua enérgica oposição a isso, concordamos todos. Nada do ilegal deve ter apoio de absolutamente ninguém que seja do grupo dos decentes. Mas não está na hora de começar a reformular, talvez, o Código Penal, as penas vinculadas com determinados delitos? Por exemplo, grilagem, por exemplo, queimadas, por exemplo, questões vinculadas à corrupção. Esse tema de regressão de pena, em que uma pessoa vai com uma sentença de 10 anos e com 1 ano e pouco já regrediu para outra situação que é muito mais folgada, com aquela questão das audiências de custódia, que entra sabendo que é bandido e depois sai como se nada tivesse acontecido, porque isso favorece a bandidagem. E nós pretendemos ter um país um pouco mais seguro, um pouco mais legal. E não legal de, pô, que legal. Não, legal de legalidade. E essas situações podem ser aproveitadas tardiamente, como muito bem mencionou Alan, mas é melhor. É melhor agora que não tenha sido feita. Mas eu imagino a seguinte cena. Estados Unidos tem, Evandro, muitas quantidades de tornados, tormentas tropicais e tudo. Quando vem um aviso, imediatamente todo mundo avisa e coloca, inclusive, tapumes nas janelas, nas portas. Depois, se o tornado não aparece, não tem problema. Paciência, melhor. Aqui foi avisado, o governo sabia disso. E a ministra culpa a sociedade, os pássaros que levam de um lugar para o outro fogo. É muito desleixo, me parece, para uma situação que, como a gente vê, 60% do território brasileiro estava com fumaça. É muito grave. Fala, Zé. Olha, em 2016, o dicionário de Oxford definiu a palavra pós-verdade como o termo do ano, né? De lá para cá, eu tenho observado, não foi a primeira vez que isso se usou, apenas foi a palavra mais usada e era a palavra do ano. Ela foi dita pela primeira vez, eu acho que lá em 92. E desde essa época, eu sou um observador dessa história de que tudo depende dessa expressão pós-verdade. E nesse caso aqui, enquanto nós estamos aqui, eu estou com a voz até difícil, porque Brasília não é fácil, não está fácil, né? Cerrado está pegando fogo também, Brasília está sob fumaça, né? Isso aí se transformou numa guerra da pós-verdade com a realidade. A pós-verdade é uma mentira que parece verdade. E um conceito de que mais vale a versão do que o fato em si. Essa é a realidade desse novo mundo, dessa guerra de comunicação que nós estamos vivendo. Então, enquanto o Brasil pegava fogo, a guerra da ministra Marina Silva com a realidade era da pós-verdade, dizendo, olha, o governo não tem nada com isso. Existe um grupo de terroristas tacando fogo no Brasil e assim por diante. E onde estão esses terroristas? Existem alguns presos, sim, mas são pessoas que você vê isoladamente, que são bandidos, né, que devem ser cobrados pela justiça, né, prejuízos incalculáveis. Né? Imagina as pessoas até que morreram em virtude dessa qualidade péssima do ar. E a preocupação é essa, de quem é a culpa? A culpa é de quem está gerindo o país, do governo. Não tem a menor dúvida disso. Porque cobraram a mesma coisa do ex-presidente Jair Bolsonaro enquanto ele estava no poder. Né? Então, não houve prevenção. Cadê as campanhas? Me mostrem as campanhas anteriores, bem anteriores, dizendo, como sempre houve, né? Orientando o agricultor, olha, e estamos falando da agricultura básica ali, familiar, não do grande negócio, esse aí é o maior prejudicado dessa história. Olha, não coloque fogo, o trato cultural mais ideal é esse e tal. Faltou essa campanha, não houve previsão. E só agora, no final da história, é que o governo acorda, chama governadores, 11 governadores que já estavam reclamando, batendo as portas. Olha aí, nós aqui temos que gerir esse processo. É no município que está acontecendo a queimada. Quem tem condições de contratar brigadistas e apagar o incêndio é mais prefeito do que governador, mais governador do que presidente da República. Então a guerra agora é essa tal pós-verdade, ou seja, é a versão tentando anular e apagar os fatos com a fumaça. O que você acha, hein, Piperno? Eu acho que se torna cada vez mais importante a gente rever a entrevista, excelente entrevista, aliás, que o governador Mauro Mendes concedeu aqui nesse programa ontem.
Quando ele fala, por exemplo, vamos separar em vários tópicos. Um deles é a suposta falta de diálogo aí com os governadores. E ele diz o seguinte: de fato, foi a primeira reunião com os governadores, mas, e ele fez questão de salientar isso, nos últimos 90 dias, o Ministério se reuniu várias vezes com os secretários do meio ambiente para discutir esse tema. Ele falou isso ontem. Segunda coisa, quando a gente noticia hoje que há uma propriedade, uma mega propriedade em Corumbá, uma propriedade grilada, e que desde 2020, não estou falando de ontem não, 2020 opera esse esquema ilícito, irregular, criminoso. Então, só agora alguém toma lá uma atitude. Então a Polícia Federal vai lá e prende lá os responsáveis e tal, e acaba com aquele esquema ilícito. Mas aí eu pergunto, por que não foi feito nada lá atrás? Terceira coisa, a gente tem noticiado aqui, e não é de hoje, inclusive debatemos isso um mês atrás aqui com o governador Tarcísio, sobre providências que estão sendo tomadas em relação à ação criminosa. Então, veja, a Polícia Federal já abriu dezenas de inquéritos. Não é só esse da Fazenda Grilada, não. São dezenas de inquéritos que já prendeu aí algumas pessoas, claro, porque assim, é óbvio que há digitais do crime nessa história, sim, e curiosamente, quando se fala que, puxa, por que não tomaram, por que não seguiram os alertas que foram feitos antes e tal? Ora, será que o governo foi alertado de que haveria uma ação criminosa espalhando incêndios por todo o país? Mas havia o risco da seca e não necessariamente o incêndio é causado exclusivamente por ação criminosa. Então, você tem ali um mato seco, qualquer fagulha... Perfeito. Então vamos separar as coisas. Então existe aí uma ação do crime e existe uma outra questão ambiental, climática. Mas a climática não fizeram nada. Bom, o governador ontem aqui ele falou: há 90 dias os secretários do meio ambiente discutem com o governo. Então não é um negócio que começou ontem, não é um combate que começou ontem. Agora, realmente a história ganhou uma outra proporção, mas eu quero chamar, e muito obrigado, enfim, o Segre pela lembrança, quero chamar a atenção de novo. Porque a tal da CPI lá do ano passado, do MST, que eu acusei tantas vezes, que eu critiquei muitas vezes aqui, também não foi atrás da grilagem de terra. Retomando a nossa conversa aqui, uma operação da Polícia Federal, da FUNAI, do IBAMA e da Força Nacional, em conjunto com a DEPARÁ, a Agência de Defesa Agropecuária do Estado do Pará, retirou um rebanho de bois que permanecia na terra indígena Apitereua. Os animais seguiam de maneira ilegal, estavam ali no local de forma irregular, mesmo após a determinação de uma ação do Supremo que teve início lá em 2023. Bruno está acompanhando essa história e vai trazer as informações para a gente agora. Quantos animais estavam nessa área, hein, Bruno? Bem-vindo. Evandro, ao todo já são mais de 550 animais. Ótima tarde a você, ótima sexta-feira, bom final de semana que nos acompanha já. Essa operação, resultado justamente de uma determinação do Supremo Tribunal Federal, e hoje mais de 160 animais foram retirados, que estavam ali de forma ilegal, realmente numa área indígena. Acontece que existe também uma atividade na contramão da operação de criminosos que estavam roubando esses animais que são retirados justamente de uma área indígena. Então foi necessário um levantamento, encontrar um local que fosse totalmente seguro para ficar esses animais que são retirados da comunidade indígena. Além disso, a dificuldade por conta de acessos de rios, de pontes, os criminosos chegaram a derrubar esses acessos, dificultando a chegada de viaturas, tanto das autoridades, viaturas também da Polícia Federal que estavam realizando esta operação. Diante disso, então, é uma investigação iniciada em 2023 e agora com uma nova decisão
do Supremo Tribunal Federal. Essa foi a segunda remoção nesta segunda fase. Ao todo, mais de 550 animais. Este caso segue sendo investigado na tentativa de identificar os criminosos. Inclusive, esses animais serão levados para um frigorífico e aí todo esse valor arrecadado será utilizado para os custos dessa investigação, da operação, e a carne dos animais será repassada ali, oferecida para a comunidade indígena daquela região onde esta operação aconteceu na manhã desta sexta-feira. Evandro. Pelas informações, Bruno. Piperno, exemplo do que aconteceu no Pantanal, agora mais uma operação, neste caso, criação de gado irregular em terra indígena no norte do país. Ou seja, para mim, surpresa zero. Isso está no pacote grilagem, que acontece em larga escala nas regiões norte e centro-oeste do país. Então, invadem, aliás, essa vez invadiram, então, um território indígena para criar boi, para transportar boi, porque muitas vezes é para exploração ilegal de minérios, como a gente também vê aí o tempo todo. Então, já passou da hora do país tomar decisões mais sérias, investigar de forma mais séria e rigorosa esse tipo de coisa, porque vejam só, uma propriedade grilada, a gente não está falando do terreninho ali da esquina. Às vezes esse negócio tem 10, 20, 50 mil alqueires. Então, é óbvio que não é tão difícil assim para identificar esses territórios. Só que precisa também ter vontade política. E aí, Piper, Sagré? Quando a gente vê essas operações da Polícia Federal, e são muito bem feitas, por sinal, atacando que é uma questão ilegal, aí volta de novo a sensação de eles vão fazer um monte de trabalho bem feito, vai chegar no juiz, vai liberar todo mundo. Então nós perdemos dinheiro público na investigação, nas operações, para nada. Se a gente não eleva as penas, estaremos sempre dando voltas, gastando dinheiro público que não terá nenhum efeito prático e pior, motiva muito a ser bandido, porque nada acontece. Então, ser bandido, ser corrupto, ser ladrão, ser homicida, ser grileiro, né? Se chama? Sim. Compensa. Isso é ruim. Qualquer sociedade em que o delito, o crime compensa, não tem futuro. A questão da punição ela é muito grave aqui no país, porque ela não é cumprida, né? A gente fala ou recursos judiciais que levam anos e aí essas pessoas normalmente elas têm o dinheiro necessário para poder contratar bons advogados e fazer isso chegar a altas instâncias. E tem uma outra questão também. A gente acompanha uma série de produtores, né, que atuam de maneira irregular em várias partes do país e que hoje são multados com multas milionárias há anos, que não pagam nenhuma dessas multas, que continuam criando de maneira ilegal em áreas invadidas, em áreas griladas e é como se nada tivesse acontecendo. Só confirmando aqui o que o Segré falou, eu tenho uma fonte na Polícia Federal e ele disse exatamente isso, que é um sentimento de impunidade geral dentro da Polícia Federal, quer dizer, um sentimento de que a gente faz aqui o nosso trabalho muito bem feito, a gente prende, mas tem uma frustração, porque eles sabem que vai chegar lá na ponta, vai chegar na justiça e tem essa impunidade. E muitas vezes, Evandro, não é nem no julgamento, é na própria audiência de custódia. Então levou lá para um juiz, e aí o senhor tá, né, o senhor fez isso, e já tá bom, tá solto. Não vai fazer mais? Não, não vou fazer. Quer um café? Não vai fazer mais? Não, não vou. Não vai queimar mais? Não, não vou queimar mais. Não vai mais, não vai roubar mais? Não, não vou roubar mais. Então tá bom, tá liberado. Então é um sentimento de frustração dentro da própria corporação. Ô Zé, você concorda que haja essa impunidade assim que chega a esse limite aqui no país? Eu acho que o que há de mais danoso em matéria de segurança pública, em matéria de organização de sociedade, é esse sentimento de impunidade. Eu estou acostumado, sabe, Cine, a receber aqui representantes que vêm para conversar, logo depois de uma tragédia, logo depois de um crime pesado. Nós viemos aqui, nós vamos aumentar as penas e tal, e eu escuto, mas eu não acredito. Porque não adianta você colocar uma pena de 300 anos ou prisão perpétua se você não prende a pessoa, não julga e não condena, né? Então, o sentimento de impunidade ele é danoso demais, porque eu entendo, e já conversei com juristas, que se alguém que pratica algo irregular
se alguém entende que ele será punido, mesmo que é 1 mês de cadeia, isso já é uma dissuasão tremenda. Então, veja bem, se a pessoa tem certeza de que ao cometer um crime, isso é um crime de invasão de propriedade, de desafiar a justiça, né? Se ele entende que aquilo vai dar 1 ano de cadeia, se ele tem a certeza, aí ele já não comete o crime. Agora, se coloca 10, 20 anos, mas ele tem a certeza de que isso vai dar em nada, é claro que ele pratica. A gente vê, por exemplo, aqui esse debate do X, de uma pessoa entendendo que as multas não estavam adiantando. A multa de 5 milhões, tá bom, eu pago. Da mesma forma, esse pessoal criando gado numa terra de outra pessoa que não é dele. Não interessa de quem seja, se é de índio, se é do governo, não é dele. Ele tem a certeza da impunidade. No máximo que ele pode perder é isso aí, o gado. Agora, se ele tivesse a certeza de que além de perder o gado, ele iria para a cadeia, né? Aí ele não faria isso. Então, esse sentimento de impunidade existe. Eu converso com policial, converso demais com policial, e todos reclamam disso. Policiais me dizem que prendem a mesma pessoa 8 vezes. No final, ele já não prende mais. Exatamente. É verdade. Essa é a maioria das reclamações, né? Seja na cidade, seja no campo. E também da falta de integração, inclusive relacionada à tecnologia, né? Cada vez mais as forças de segurança têm buscado utilizar a tecnologia como maneira de provar, de chegar a criminosos. A hora que bate no judiciário que ele não utiliza a mesma técnica, aí o negócio volta a ficar lento de um trabalho que muitas vezes é acelerado com a ajuda da tecnologia aqui.